Olá, pessoal, agora da segunda etapa, tudo tranquilo, tudo bem? Espero que sim, né? Espero que esteja tudo bem, principalmente com a questão saúde, beleza? Que Deus possa abençoar todo mundo. Então, vamos lá dar continuidade ao nosso estudo sobre língua e linguagem, tá? Que é esse vídeo de hoje, ok? Que nós vamos terminar de discutir a respeito do uso da língua também. E aí a gente vai depois dar uma olhada nos exercícios, ok? Então vamos lá. Então, passando rapidamente, nós já começamos a discutir essa primeira parte, falamos sobre língua, né? Sobre linguagem, falamos sobre tipo de linguagem, linguagem verbal e linguagem não verbal. Discutimos que verbal vem de palavra, então sempre que eu tenho palavra, quer seja na escrita ou na linguagem oral, eu vou ter linguagem verbal. E a não verbal quando eu tenho imagem, ok? Então já demos uma olhada nessa, já discutimos isso no vídeo anterior. Também falamos a respeito da língua, ok? Que é a forma como a linguagem verbal é compartilhada socialmente entre um grupo, né? Entre nós, por exemplo, que falamos a língua portuguesa, ok? Sobre a questão de que ela tem regras, é um conjunto de sinais, as palavras, que são de fato, né, guiados por regras. Como eu falei, ninguém fala uma língua sem saber as suas regras. Daí que, de novo, eu repito, língua portuguesa é a parte mais fácil do estudo, né? Porque você já sabe as regras da língua portuguesa, você já fala muito bem língua portuguesa. Tranquilo? Falamos de como acontece a língua portuguesa no Brasil, né? E, claro, nós fomos colonizados pelos portugueses, por isso falamos português, tá? Foi uma imposição, nós falávamos outras línguas aqui, nós, né? No sentido povo da época, né? Que o Brasil foi encontrado por Portugal, tá? Então, nós tivemos essa imposição e aprendemos a falar a língua portuguesa, ok? Falamos também da questão do signo, né? Suas palavras, o sistema de regras, ok? E chegamos a falar no registro de linguagem. Vamos pegar daqui para a gente rever, tranquilo? Então acompanhem comigo aí com o seu material em mãos. Quem não tiver, depois dê uma olhada na mídia aí, ok? Se você imprimiu, melhor ainda. Mas vamos lá. Então, olha só, a língua portuguesa, como todas as línguas, possui variedades linguísticas, ou seja, usos diferenciados, ok? Usos diferenciados. Então, preste atenção, eu botei aí, olha, não certos ou errados. Então, como nós estamos falando de linguagem, nós estamos falando, né, linguisticamente, vamos dizer assim, não existe certo ou errado em língua portuguesa. Então, o material que eu tenho, eu sempre pergunto, quem é que fala mais certo, brasileiro ou português? Então, tem gente que gosta de valorizar o que é de fora, nunca acha que é bom que é o seu, que vai dizer que os portugueses falam melhor, falam certo a língua portuguesa. Eu vou lembrar, isso não existe. Nós e claro, o povo lusitano, né? Usos de linguagem diferenciados, mas não um certo ou errado, ok? Então, o que é que vai acontecer? Nós falamos diferente deles, até por uma questão de lugar, de região. Eles moram num lugar longe, a gente mora aqui para o outro lado do oceano, então nós não falamos errado, nós falamos diferente, tá? Então, olha lá o que eu tenho mais lá embaixo, no meio do parágrafo. No entanto, devemos saber empregá-los nas interações sociais, fazendo uso da variedade do estilo de linguagem adequados à situação comunicativa, aos interlocutores e ao gênero textual que está em uso. Então, não existe certo ou errado, mas, contudo, no entanto, é fundamental para você que é estudante lembrar que eu devo usar a língua conforme a situação, conforme o meu interlocutor, tá? Então, linguagem, hoje a gente tem que lembrar que é contexto, é situação. Então, eu devo lembrar também que eu sempre, né? Isso eu acredito que muitos sabem intuitivamente que eu devo usar a linguagem conforme o meu interlocutor, tá? Eu sempre cito o exemplo para os adolescentes que um adolescente ele não fala do mesmo jeito que ele fala com os amiguinhos dele, ele não vai falar do mesmo jeito com os seus pais, né? Com os seus pais. Então, no geral, a gente sabe que não. Então, ele
sabe intuitivamente que ele tem que se comunicar de forma diferente, de forma diferenciada. Então você tem que ter agora, né, esse conhecimento consciente de que isso é verdade. Então isso vale para tudo, na linguagem falada, né, que a gente chama também de oral, ou quando você estiver escrevendo, tá? Você sempre tem que lembrar com quem você está falando. E aí o titio vai de novo lembrar. Vez ou outra, alguns alunos fazem comentários e parece que esquecem que estão falando com o professor de língua portuguesa, que eu vou perceber a sua forma de escrever. Então, tenha cuidado quando estiver mandando alguma mensagem para mim, algum comentário. Não para mim, mas para qualquer professor. Né? Para qualquer professor. Ah, mas é a linguagem do Zap. Não, não é bem assim. Você tem que lembrar que você tem que mostrar que você sabe escrever. Ok? Muito bem. Olha o que eu tenho lá embaixo. Em decorrência desses usos diferenciados, podemos observar a ocorrência na nossa língua de vários níveis de falas, tá? Também chamado de níveis de linguagem ou registros. Ou registro. Então, a gente chama de nível formal, registro formal, nível coloquial, registro coloquial e por aí vai. Tranquilo? Olha o que eu tenho lá agora. Então, registro formal, culto padrão, registro informal, coloquial, popular. Então, o que é que eu vou lembrar? Eu, né, botei aí formal, culto padrão porque são nomes muito usados, né, no métier da linguagem, no uso, né, da linguagem, quando estamos falando da língua portuguesa. Então, a gente pode chamar de nível ou registro. Então, olha o formal, que pode ser chamado de formal, pode ser chamado de culto e pode ser chamado de padrão também. É aquele usado pelas pessoas normalmente em situações mais formais. Caracteriza-se por um cuidado maior com o vocabulário e pela obediência às regras que regem o padrão culto da língua. Ok? Então, um adendo aí rapidinho. Agora eu falei que a língua, ninguém fala uma língua sem regra. Então, mesmo a linguagem coloquial, a linguagem comum, a linguagem do dia a dia com seus amigos, você usa a regra. Conforme eu falei da outra vez, uma das regras mais simples que a gente tem é que sempre a gente vai, na estrutura da nossa frase, usar sujeito, verbo e complemento. Olha, o carro chegou atrasado, o aluno fez a prova, a diretora falou com a gente. Então eu tenho primeiro sujeito, verbo e complemento. É uma regra, né, da nossa língua. Outras línguas, como por exemplo o latim, o antigo latim, ele não tinha essa ordem de palavras, eram diferentes. Então você sabe dessa regra intuitivamente. Agora, quando eu tenho o que a gente chama de gramática padrão, a regra da gramática culta, isso aí já vai ter, né, um pouquinho mais de, como é que eu poderia dizer, para alguns, dificuldades. Principalmente se você não é habituado a ler, se você não é habituado a estudar, a de fato estar lendo livros, revistas, não é? Você provavelmente não é acostumado a seguir essas regras do padrão, que aí tem a ver com o que a gente chama de gramática normativa, ok? Que isso você vai aprender com o passar do tempo, com o seu estudo, com a evolução do seu estudo. Tranquilo? Então, olha aí, este nível da língua é o empregado na escola, nos livros, bem como na maior parte dos órgãos de comunicação, tá? Então, você está estudando, por exemplo, você vai ler, e aí, de repente, você vai trabalhar, você vai, né, tá estudando para melhorar de vida. Eu sempre digo isso, que estudar é para isso, para melhorar de vida, né, para continuar liso, e aí você vai ter que saber aprender a usar esse nível de linguagem. Por exemplo, trabalhar no escritório, numa repartição, você vai fazer um documento, você tem que usar o nível padrão, não a linguagem comum do dia a dia, né? E aí, de novo, questão de emprego, você tem que mostrar que você sabe fazer uso desse padrão e adequar ao contexto, tá? Eu sempre brinco com isso. Se você vai para uma entrevista de emprego, né, e, por exemplo, o entrevistador lhe pergunta qual é a razão que você deseja trabalhar na nossa empresa. Aí você chega lá e diz, olha, o negócio é o seguinte, está pegando, mano, de rocha, o galo tá duro, né?
O negócio tá violento. Será que você vai conseguir esse emprego? Muito provável não, porque você usou uma linguagem que, de certa forma, sofre discriminação. Então você tem que ter cuidado com isso. Então, saber usar a linguagem conforme a situação. Ok? Olha agora o que a gente tem aí, o chamado registro informal coloquial popular. Aí é fácil, né? É aquele usado pela maioria das pessoas no seu dia a dia, sobretudo nas situações mais informais. Momentos comuns, sem muita, formalidade, sem muita questão de polimento com a linguagem. Olha só, este registro se caracteriza principalmente pela espontaneidade, pois, quando o usamos, não nos preocupamos se o que falamos está ou não de acordo com as regras da gramática normativa, que regem o chamado bom uso da língua. Tá? Então, o chamado bom uso da língua. Então, a gramática é o que vai prescrever regras de concordâncias, regras do que a gente chama de regência, As palavras têm que ser palavras, de um nível mais culto, e aí a gente tem que ter consciência disso daí. A gramática normativa exige isso, mas quando eu estou fazendo uso no dia a dia, no coloquial, eu não estou muito preocupado com isso, eu comunico. É aí que sai o tu vai, o tu trouxe, O tu visse só. Então, esse é a linguagem comum, coloquial, popular. Que, de novo, eu vou dizer, está errado? Do ponto de vista linguístico, não. Vai estar errado se, num contexto de linguagem formal, você usar esse nível de linguagem. Entendido? Muito bem. Tá? A linguagem formal e a informal são duas variantes linguísticas que possuem o intuito de comunicar. No entanto, elas devem ser utilizadas em contextos distintos. Sendo assim, é muito importante saber diferenciar essas duas variantes, para compreender seus usos em determinadas situações. Quando falamos com amigos e familiares, utilizamos a linguagem informal. Entretanto, se estamos numa reunião de empresa, numa entrevista de emprego ou escrevendo um texto, por exemplo, devemos usar a linguagem formal. Deu para entender? Então, lembre, quando você está fazendo uma resposta numa questão de um trabalho, você tem que usar a linguagem formal. Então, de novo, é importante, é mais importante que tudo saber diferenciar que eu uso a linguagem conforme a situação, conforme o meu interlocutor. Ok? Atente para o uso da linguagem na tira abaixo. Olha aí, Então, a secretária lá, numa entrevista de emprego, falo fluentemente inglês, espanhol, francês, russo, italiano e alemão. Olha só. E aí o cara pergunta, e o português? Aí ela diz, aí varia, Perdão. Então, quebra, todo o conhecimento dela, porque ela não soube usar a linguagem conforme a situação. A palavra não é vareia, a palavra é varia. Então, ela usou como se estivesse usando a linguagem comum. Então, esse aí é um erro de contexto, entendeu? A palavra vareia, com certeza existe. Se você for aí para dentro do Aurá, tem muita gente que fala vareia. Ah, vareia o preço da farinha do açaí, vareia muito. Você vai ouvir isso, Contudo, você tem que lembrar que o que a linguagem formal exige é que se pronuncie a palavra varia. Tranquilo? Diferenças. Vamos ver rapidinho. Na tirinha acima, podemos notar a presença da linguagem formal e informal. A linguagem formal, também chamada de culta, está pautada no uso correto das normas gramaticais, bem como na boa pronúncia das palavras. Olha só, Então, ela falou vareia. É igual o caso da palavra nascer, que a gente brincou lá com os fonemas. Não dá para ser nascer, é nascer, tá? Olha lá.
Já a linguagem formal ou coloquial representa a linguagem cotidiana, ou seja, trata-se de uma linguagem espontânea, não esqueça disso, regionalista e despreocupada com as normas gramaticais. No âmbito da linguagem escrita, podemos cometer inadequações no uso das linguagens formal e informal, né? Então, aluno, quem está começando a escrever, não lembra, às vezes, que quando ele está escrevendo, ele está, né, escrevendo e ele tem que fazer uso da linguagem formal, principalmente numa prova, num texto para alguém, não é? Então, você tem que lembrar disso. A linguagem do Zap Zap, eu sempre gosto de lembrar, depende de para quem você está escrevendo, não é isso? Eu posso escrever de qualquer jeito, com letras, palavras, para uma pessoa que eu tenho muita intimidade, mas para uma pessoa que eu sei que tem estudo, eu tenho que ter cuidado, senão eu vou ficar mal visto, logo como uma pessoa que não sabe escrever, ou que não tem intimidade com a linguagem escrita. Então, olha só, dessa forma, quando os estudantes produzem um texto, pode haver dificuldade em se distanciar da linguagem mais espontânea e coloquial. Isso acontece por descuido ou mesmo por não dominarem as normas da língua formal, né? Então, há mancada de não lembrar do contexto ou por não ter um bom contato com essa linguagem escrita, leitura, né? Não está acostumado a escrever, o aluno pode ter dificuldade, tá? Assim, para que isso não aconteça, é muito importante estar atento a essas variações. Então, lembrem, eu não posso usar a língua de qualquer jeito. Quem usa a língua de qualquer jeito acaba se dando mal. De novo, você tem que ser bom de língua. Eu sempre digo isso, né? Quer ser bom de língua, amores? Saber usar a língua conforme a situação. Ok? Então foi o vídeo para terminar essa explicação. No próximo vídeo, né? Próxima atividade, a gente vai corrigir o exercício lá daquele texto lá sobre a água, tá bom? Um abraço, segunda etapa. Esse foi, tá, a nossa explicação aí. Então, um abração. Até a próxima.